O que você acha? Existe uma Páscoa cristã? Ou a Páscoa é uma celebração exclusiva dos judeus, restrita ao contexto bíblico? Vamos aprender hoje algumas verdades bíblicas a respeito da verdadeira Páscoa cristã. Eu convido você para acompanhar a nossa reflexão no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Vem comigo! Olá, eu sou o pastor Clóvis Costa e você está no canal A Pregação em Perspectiva. E como sempre, nós vamos trazer para você uma breve exposição de um trecho das Escrituras. E nesta ocasião, nós estaremos falando sobre a verdade bíblica a respeito da Páscoa cristã. O texto que nós separamos para a nossa exposição é o Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos de 7 a 20. No contexto, o Senhor Jesus, de forma sobrenatural, faz a indicação do local e das circunstâncias em que estariam esse local, onde ele celebraria a Páscoa com os discípulos. Todo judeu, anualmente, celebrava ou celebra a Páscoa do Senhor, que remetia à libertação do cativeiro egípcio pela poderosa mão do Senhor. E nesse texto aqui, o Senhor Jesus já está reunido com os discípulos e celebra, em primeiro lugar, a Páscoa. Depois dele celebrar a Páscoa, ele passa a celebrar a ceia, enfatizando para os discípulos que aquela segunda celebração se tratava de uma nova aliança que era celebrada pelo seu sangue, baseada, fundamentada, estabelecida a partir do seu sangue que estaria sendo derramado na cruz do Calvário muito brevemente. O Senhor Jesus faz referência ao cumprimento do reino de Deus no versículo 18. E essa referência é o maior indicativo tipológico da Páscoa, quando ele menciona que estaria sendo cumprida literalmente com a morte e ressurreição do Senhor. Então, todos os sacrifícios que haviam sendo feitos ou que vinham sendo realizados através da morte de um cordeiro, até então, eram sacrifícios que tipologicamente apontavam para o Senhor Jesus. Tanto é que ele, depois de celebrar a Páscoa e fazer referência ao cumprimento do reino de Deus através daquele sacrifício, daquele cordeiro que era ele próprio, que estava prestes a ser imolado, logo após decide celebrar a ceia, como que inaugurando um novo tempo, uma nova celebração, que estaria apontando para a consumação de todas as coisas. Fato é que a partir daquela celebração, a partir daquele momento, nós não vemos nem no livro de Atos e nem nas cartas do Novo Testamento a celebração da Páscoa sendo realizada pelos discípulos, mas nós vemos muitas referências à realização da ceia do Senhor. Então, era a inauguração de uma nova aliança. Na verdade, não era uma nova aliança, era o estabelecimento da aliança à qual remetia todas aquelas outras celebrações de Páscoa anteriormente feitas pelo povo de Israel. A aliança com Deus era confirmada anualmente através da celebração da Páscoa com a imolação, com o sacrifício de um cordeiro anual. Era a tipologia do sacrifício supremo que viria a ser realizado no futuro. Então, em Lucas 22, o Senhor Jesus está, de forma definitiva, estabelecendo a aliança conosco através do seu sangue. É por essa razão que João Batista, no momento em que teve um encontro com o Senhor Jesus aparece para ele lá às margens do Rio Jordão, e quando ele vê Jesus, ele volta-se para os seus discípulos e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá no livro de Êxodo, capítulo 24, versículos de 1 a 8, há o estabelecimento da aliança conhecida como Aliança do Sinai, que era celebrada e a partir daquela ocasião passou a ser celebrada em comemoração, através da morte de um cordeiro, para lembrar
da libertação da escravidão egípcia sofrida pelo povo de Israel por mais de 400 anos. Mas a aliança era firmada através da lei. O Senhor que determinou regras, ordens, orientações, mandamentos para que o povo, em obediência a esses mandamentos, apresentasse o seu comprometimento com essa aliança. Então, um cordeiro era oferecido, era morto, literalmente morto, e o seu sangue derramado para selar a aliança entre Deus e o seu povo. Com o advento do Messias, de forma definitiva, essa aliança foi concretizada. Antes era a aliança estabelecida a partir da obediência à lei. A partir de Cristo, a aliança foi estabelecida como aliança da graça. A aliança em que o Senhor, e não nós, faz tudo o que é necessário para que essa aliança seja firmada. Naquela ocasião, a obediência à lei era o símbolo, era um sinal de que a aliança estava sendo oferecida por Deus e aceita pelo seu povo. Então se matava o cordeiro para isso, para estabelecer, para firmar essa aliança. Então Cristo vem e oferece o seu sangue para estabelecer a aliança da graça, que aponta não mais para a libertação da escravidão egípcia, mas para a libertação da escravidão do pecado. Porquanto o Senhor morreu, o Senhor foi sacrificado, o Cordeiro. A grande diferença é que esta aliança com Cristo é a aliança definitiva, porque a aliança anterior ela precisava ser renovada através da morte de um cordeiro, anualmente. Mas por que era renovada? Porque aquele cordeiro era insuficiente para cobrir de forma definitiva e final todos os nossos pecados. Porque o cordeiro que era imolado, o cordeiro que era sacrificado, ele perdia para a morte. A morte o levava e ele não voltava. Mas o Senhor, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele ressuscitou. E a sua ressurreição aponta para a vitória sobre a morte. Exatamente como o apóstolo Paulo diz que tragada foi a morte na vitória. Ele pergunta retoricamente: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? É importante patentear que o Senhor Jesus, nesta celebração em que ele distribui o pão e o cálice para os discípulos, quando entrega o cálice, ele deixa bem claro: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. O grande problema é que nessa tipologia do Antigo Testamento em Êxodo para o Novo Testamento nos Evangelhos e nas cartas paulinas, ela tem duas figuras importantes. Moisés, como um tipo de Cristo a fim de liderar, a fim de conduzir o povo de Deus, mas também apresenta o Cordeiro como um tipo de Cristo a fim de se oferecer para aplacar a ira de Deus em relação aos nossos pecados. O grande problema é que os judeus enfatizavam a esperança ou a expectativa da chegada de um novo Moisés e não de um novo Cordeiro. É aí que está o ponto. Moisés apontava para Cristo, para efeito de liderar o povo, mas o Cordeiro também apontava para Cristo a fim de que esse novo Moisés, esse novo profeta, que era o Cristo, iria morrer para ligar-nos com Deus. Isso fica muito claro para nós quando nós lemos o profeta Jeremias, capítulo 31, dos versículos 31 a 34, quando Deus, através de Jeremias, fala para o povo que ele estabeleceria uma nova aliança com o seu povo. E o texto é bem claro quando diz que não será como aquela outra aliança tratada no Sinai, mas seria uma aliança nova, uma aliança em que a lei de Deus estaria não mais em tábuas, mas nos nossos corações. O tempo passou e a igreja continuou celebrando a ceia do Senhor, mas aí chegou uma época em que a igreja, conhecida já como Igreja Católica Apostólica Romana, inseriu na celebração alguns elementos que, na verdade, são estranhos
a doutrina bíblica a respeito da Páscoa e da ceia. Alguns elementos, como por exemplo o peixe. As pessoas trazem até hoje esse costume de que na semana da Páscoa, a semana chamada Santa, não se pode consumir carne, mas peixe. Então o consumo de peixe aumenta muito. Nada contra, é bom mesmo quebrar a rotina, né? De vez em quando comer um peixinho bem feito, bem temperado. Porém, esse costume foi estabelecido a partir de uma determinada época, na intenção de se fazer o jejum da carne, porque simbolicamente a carne ela representaria os vícios do mundo, o pecado da humanidade. Então, deixa-se de comer a carne e passa a comer o peixe, que na verdade é carne também. É carne branca, é carne mais saudável, mas é carne também. Mas tudo bem, não tem problema. São costumes que não têm absolutamente nada a ver. O pretexto ou a justificativa é que simbolizava um jejum espiritual. E nós sabemos que o jejum mesmo que Deus aceita ou que Deus deseja é aquele jejum que está estabelecido lá no profeta Isaías, capítulo 58, quando ele diz: não é este o jejum que eu pedi, que vocês se abstenham da comida, que passem fome, mas o jejum que eu quero é que você estenda a mão ao aflito, é que você receba em tua casa o desabrigado e o necessitado. Ou seja, que você abençoe as pessoas. Será que nós somos capazes de, pelo menos na Semana Santa, abrir mão de alguma coisa nossa para abençoar outra pessoa? A segunda coisa muito interessante que entrou na cultura ocidental a respeito da Páscoa é o famoso coelho da Páscoa. Misericórdia. Não tem absolutamente nada. Essa história começou na Guerra Civil norte-americana, uma guerra que aconteceu entre 1862 e 1865, em que o povo norte-americano estava muito dividido e havia uma atmosfera muito triste, muito tenebrosa por causa daquela guerra. Os americanos estavam se degladiando, matando-se uns aos outros. Haviam muitos órfãos. Então se estabeleceu que as crianças teriam o seu sofrimento psicológico atenuado com uma brincadeira. A brincadeira consistia em pintar ovos de galinha com cores bem vivas, cores alegres, esconder e mandar as crianças procurar esses ovos. E passavam para as crianças a informação de que era o coelho da Páscoa, porque isso era realizado na ocasião da Páscoa. Era o coelho da Páscoa que trazia ovos coloridos para alegrar as suas vidas. O tempo passou e no século XVIII os confeiteiros tiveram a grande ideia de não mais pintar os ovos, mas fabricar ovos de chocolate. Isso traria muito mais alegria para as crianças, né? Além de procurarem os ovos, eles poderiam ser comidos exatamente do jeito que encontrassem. E eles não apodreciam com tanta facilidade quando demorasse a encontrar. Essas são algumas criações nossas que, no fundo, hoje pelo menos, têm a finalidade de incrementar a economia. Mas, na verdade, o que a Bíblia ensina sobre Páscoa é essa divisão. Primeiro, todo judeu celebrava a Páscoa, porque foi libertado do Egito. Aquele tempo de escravidão foi um tempo muito difícil para o povo de Deus. Eles precisavam lembrar, ano após ano, que Deus os separou, que Deus os libertou. E o próprio Deus estabeleceu essa festa, essa celebração, essa comemoração, para que eles se lembrassem que com mão forte Deus os livrou do cativeiro egípcio. Mas quando o Senhor Jesus veio, ele determinou de forma definitiva que o sacrifício não precisava mais ser oferecido, porque desta vez o Cordeiro ressuscitaria. Celebre a Páscoa sim, mas dê importância aos elementos que têm importância. O sangue de Jesus derramado na cruz foi para nos livrar dos nossos pecados, para nos livrar da escravidão do pecado. E esse sangue que foi derramado por um cordeiro puro, imaculado, mas que não foi vencido pela morte. Ele ressuscitou. E é por isso que nós celebramos. Comer peixe é bom, é gostoso. Comer ovos de chocolate é bom, é gostoso, mas isso não é Páscoa.
A Páscoa é Cristo morreu e ressuscitou para nos livrar dos nossos pecados. Que a bênção de Deus seja sobre a sua vida, que a bênção de Deus seja sobre o seu lar. Boa Páscoa e celebre com consciência.